Ok, voltamos com a aula 2, segundo tempo, dando continuidade à aula de teontologia e dando continuidade ao nosso tema, o orgulho do homem, né? O ribes, como descreve Paul Tillich, sobre esse grande problema que traz a rejeição ao Deus Criador. Então, voltando à nossa discussão da primeira aula, como que o homem pode negar a Deus constantemente, tendo em mente a sua autorrevelação, tendo em mente o seu sentido, tendo em mente que Deus por si só se manifestou, gerou e criou dentro desse aspecto ontológico do Deus que nós anunciamos, apregoamos, dentro desse ser, dessa busca do ser de Deus, as características que são intrínsecas a Ele, somente a Ele, como que o homem consegue se afastar de Deus constantemente? Aí voltamos à discussão. Por que acontecem esses fatores? Já que a ciência tomou conta de vamos dizer assim, do mundo, né, ao qual vivemos, a ponto das pessoas brincarem com a ciência, descobrirem fórmulas, brincarem com o processo da ciência, de tamanho conhecimento que existe. E aí, como foi dito pelo pastor João, o Evangelho é algo tão simples, a revelação de Deus é algo que se apresenta de uma maneira tão simplificada, que as pessoas não conseguem mais ter essa relação de comunhão com Deus. É algo muito simples para ser vivido. Não é assim, pastora? E aí? Aí o texto de Salmos, número 14 e verso 1, 53, 1 também, o tolo que diz no seu coração, Deus não existe. A tolice do homem, ela tem se tornado um fator muito importante nesse processo da espiritualidade, nesse processo de entender o ser de Deus, que tem acontecido esse dilema que aconteceu há tanto tempo atrás, um salmista descrever que o homem tolo nega a Deus em seu coração, e hoje não é diferente. Aquele tempo ainda não teria uma justificativa, porque a ciência não era tão evoluída. Não existia conhecimentos filosóficos, não existia esse processo. E agora que hoje existe todo esse processo de conhecimento, do saber, as pessoas ainda continuam negando a Deus. Mesmo sabendo da existência de Deus, que nós descrevemos, postulamos em textos, falamos sobre Deus, do amor e da grandeza dele, as pessoas ainda o rejeitam. Por quê? E aí? A tolice do homem tem invadido, né, o universo. Tanto é que o homem tem se destruído a si mesmo, né? Aí nós vemos a proposta do reino sendo manifesto em Jesus, trazendo o quê? Uma reumanização, trazendo o homem de novo a ser um humano na sua totalidade, a reconhecer Deus na sua totalidade e amar a criação também. E é legal que fazer teologia e entender teologia também é ser ecológico. É ser alguém que está inserido no meio. Alguém que respeita a criação. Eu lendo o texto de Agostinho, e achei um negócio fantástico que Agostinho descreve no seu texto. Ele diz assim, olha, eu me deparei com os amigos com uma árvore de pera, e quando nós nos deparamos com aquilo, nós nos aprendemos aquela árvore e começamos a arrancar aquelas peras e jogar fora, chutar, esmagar, jogar no lixo, sem valor nenhum aquilo. Aquela ação para Agostinho foi um processo de reflexão tão grande na sua vida, que ele começou a analisar o quê? A sua idiotice, a sua tolice perante a criação. Quando Agostinho identifica o tamanho mal que ele fez à criação, se pelo menos ele identificasse que as peras serviam para alimentar nem que seja os porcos, os animais, teriam significado. Mas o simples ato de eu me ater e retirar
e lançar fora pelo bel prazer da minha existência, isso traz um grande conflito. Eu digo, Deus não existe, a criação não existe, aquilo que foi gerido não existe. E aí eu começo a fantasiar em filosofias que Deus é apenas um mito, que Deus é apenas a existência de um nome, criado por alguém que diz ter conhecido Deus. Por isso que das perguntas no início da aula, na aula 1. Quem é Deus? Quem me apresentou a Deus? Quem formulou Deus? Hoje as pessoas formulam deuses de todas as espécies, de todos os jeitos, tamanho, gosto e cor. Mas o Deus que a Bíblia descreve, o Deus que as igrejas cristãs descrevem, é um Deus que se auto-revelou, que se anunciou como Criador e realmente criou e gerou. Sim. Sim. Aquela consciência, né? Alguém gerou o pai, que gerou o outro, que gerou o outro, não tem fim isso. Uma vez eu me deparei com uma pessoa, um antropólogo, e eu trabalhava numa livraria, e ele me perguntou sobre a criação. Eu estava lendo, estava folheando, eu trabalhava na livraria, estava folheando o livro da evolução de Darwin, e aí ele falou, você acredita nessa figura? A figura típica, né? Do homem sapiens ali. Eu falei, não. Como não? Você não aprendeu isso no ensino médio, não estudou sobre isso? Eu falei, sim. Mas não porque eu estudei, eu acredito nisso. Aí eu puxei a Bíblia e falei, eu acredito nisso. Eu, como cristão, por mais que eu estude filosofias ou outras ciências, eu tenho que estar pautado na minha relação com Deus a ponto de eu não negá-lo, não ser um tolo e negar a Deus. Ele falou, mas por que isso? Eu falei, bom, eu vou te contar uma história bem rápida, ver se você entende o que eu penso sobre a evolução. Você pega um poodle, pega um Rottweiler e cruza as duas raças. Você vai, a genética, ela explica 25 genes de um, 25 do outro. O que vai acontecer ali? Uma mistura, não vai? Não vai gerar uma aberração, uma raça que não existe? Ok, é isso mesmo. E para você purificar esse sangue de novo? Ele falou, são milhões de anos, cruzando sempre com a mesma raça, para que isso aconteça. E isso se acontecer. Falei, tudo bem, por isso que eu não acredito na evolução. O meu bisavô não era um chimpanzé. Meu bisavô não era um macaco. E Deus não era um gorila. Aí ele ficou furioso comigo. E disse assim, não, mas a ciência, eu falei, a ciência, ela tem fatos que não comprovam isso. São deduções. A ciência, ela trabalha numa busca de revelar quem é Deus, para tentar desmistificar, para tentar tirar Deus de cena, retirar a ideia de Deus. E se eu retiro a ideia de Deus, eu coloco Deus como um Deus que morreu na cruz, como um Deus fraco, como um Deus que se penaliza. Eu tiro toda a deidade de Deus e coloco ao homem isso. E isso é pensamento do homem. Isso é dizer em seu coração, Deus não existe, eu estou sendo tolo para com isso. E o salmista descreve isso de uma maneira tão simples, da pessoa dizer, Deus não existe, que é uma relação que temos que repensar sobre a relação de sermos cristãos. É o ímpio que em primeiro amaldiçoa e insulta o Senhor, e então, cheio de presunção, cogita em seu coração, não há lugar para Deus. Qual é a figura do ímpio aqui? Quem é o ímpio? Quem é o ímpio? Os gentios são os povos, né? As nações, as pessoas que não faziam parte do mundo, que eram gregos, não eram romanos, ou eram, não eram judeus. E os ímpios? Que promove a impiedade, né?
Rejeitar a Deus é um problema muito grande, porque se eu rejeito a Deus, eu rejeito a minha existência como criação. Se eu rejeito a Deus, eu estou dizendo não a mim mesmo. Não espiritualizando isso, mas de uma certa forma, quando eu digo não, não há lugar para Deus, eu estou vivendo sem perspectiva nenhuma, não há valor, não há significado na existência, não há sentido no viver. Se eu digo não a Deus, como eu vou saber quem eu sou? Como eu vou entender quem eu sou? E aí, você vê lá, a grandeza de Deus, a espiritualidade, o amor de Deus, as qualidades morais, o amor que justifica Deus e o ponto de tensão. O que justifica Deus? Ser Deus. O que justifica Deus? Os seus atributos morais? A sua relação com a sua criação? Aí existe aquela figura de um Deus que criou e gerou, mas não se relaciona com a sua criação. Isso totalmente é o oposto daquilo que vivenciamos e cremos e pregamos e ensinamos. Que Deus não está a par da sua criação, que Deus se revela e se manifesta e atua no meio da sua criação. Quando o anjo chega a Maria, o que ele diz a ela? E aí? Bendito é o que está no teu ventre. Isso. Aí ele diz lá, e colocarás o nome do menino Emanuel, que quer dizer, da forma mais simplificada possível, Deus conosco. Mas no seu sentido real, Deus, o Deus que tabernaculava no Antigo Testamento, não tabernacula mais, ele está em vós, entre vocês, no meio de vocês, participantes de vocês. Ou seja, o Espírito que testifica, o Cristo que justifica, é a atuação de um Deus conosco. Como posso rejeitar tamanha cumplicidade com um Deus que é participativo? Que um Deus que se relaciona. O que mais? Que podemos dizer da sua autorrevelação, do seu caráter moral, um atributo que Deus trabalha, nós vamos trabalhar na aula 3 isso, com maior propriedade, os atributos que Deus se manifesta e se revelam também da mesma forma, um atributo que não somos participantes dele. Quais são os atributos de Deus? Na introdução aos estudos teológicos que vocês fizeram, teve uma introdução aí, não teve? E quais são esses atributos? Que atributos me comunica Deus? Que comunica Deus comigo, né? Um atributo comunicável. Aquele senso, aquela relação que existe, façamos a nossa imagem e semelhança. Um atributo comunicável que todos têm e todos sentem, todos são participantes, um deles é o próprio amor. Por mais que esse amor não seja o amor ideal que descreve o texto, o amor ágape, o amor ideal, mas todos têm a ideia do que seja esse sentimento. E isso é um atributo comunicável de Deus. E agora um atributo que seja incomunicável, que a minha limitação não permite eu ser participante, é um dos aspectos que a senhora falou. A sua onisciência, a sua onipotência, são qualidades do ser de Deus que pertencem somente a Ele. Eu sou participante em parte disso, mas não na sua totalidade. A sua infinitude. Sim, mas aquela expressão, aquela dedução do que seja o amor, todo ser tem. Porque se nasce o filhinho dele ali, há o apego ali. Mas aí entrando aí nesse...
Na sua totalidade, eu digo, né? Aí quando a gente entra nesse processo do amor, quando Jesus chega a Pedro, no Evangelho de João, capítulo 21, e pergunta, Pedro, tu me amas? Pedro responde, sim, eu te amo. E aí o Senhor diz para ele, olha, vai e faça tal coisa. Aí Jesus pergunta de novo, tu me amas? Sim, tu sabes que eu te amo. Vai e faz tal coisa, apacenta o meu rebanho, cuida das minhas ovelhas. E na terceira vez Pedro se revolta e se entristece com aquilo e diz, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Aí entra em cena o quê? Um atributo que é pertencente a ele. E aí Jesus faz uma alusão no grego. Quando vocês forem estudar grego, vocês vão entender ali que Jesus pergunta para Pedro assim, Pedro, você me agapei? O amor ágape, que gostamos de cantar, né, e anunciar. Então, ele faz essa pergunta, Pedro, você me agapei? E aí Pedro diz, sim, Senhor, eu te filéu. Jesus, em outras palavras, né? Jesus, eu não consigo lhe amar e ter esse sentimento a ponto de dar a minha vida por ti, a ponto de sofrer por ti, mas eu gosto de você, eu tenho uma simpatia por ti, sim. E aí ele pega e trabalha isso daí nas duas sequências. Tu me agapei? Sim, eu te filéu. Você me agapei? Sim, eu te filéu. E aí na terceira Jesus inverte e pergunta, Pedro, você me filéu? Você gosta de mim? É simplesmente isso, é uma afeição. Na verdade, Jesus tenta demonstrar o seguinte, olha, o amor ideal seria esse. Agora você tem só essa afinidade para comigo? É um atributo que nós buscamos e aí na sua grande totalidade não conhecemos. É infinito isso. É uma infinitude. Como eu vou falar de algo que eu não conheço? Assim se manifestou Deus historicamente. Por ouvir falar e pessoas fundamentaram uma ideia de Deus, assim anunciamos. Por quê? Ninguém nunca viu Deus. O texto descreve que Moisés viu Deus face a face, mas é uma figura de linguagem. Ninguém viu a Deus. Ninguém sabe como é Deus. João descreve de uma forma a cidade que ele viu, mas ele descreve com elementos que ele já conhecia. Entendem ou não? O que eu estou dizendo? Aquilo que vemos, aquilo que já temos conhecimento, isso usamos como uma forma de linguagem para descrever Deus, de um modo geral. Ok. Crer na evidência da Escritura e da natureza, além da consciência interior de Deus, que as pessoas supõem que ele dá o claro testemunho do fato de que Deus existe e a clara evidência da sua existência pode ser vista nas Escrituras e na natureza. Alguém abra Êxodo 3,14. Vamos reler o texto. Êxodo 3,14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou o que enviou a vós. E aí você vê Deus se manifestando em primeiro lugar. Aonde há o questionamento? Moisés acima ele chega e questiona. Eu vou diante do povo, diante de Faraó, diante dos líderes, e eu vou ser questionado. E vou dizer, quem lhe enviou? E aí o Senhor se manifesta. Diga que eu sou o que sou. Mas essa expressão, eu sou o que sou, ela não fica apenas pautada num sentido vago. Ou seja, Faraó, qual era a figura de Faraó? A figura de Faraó era a figura de um filho do Deus Sol. Ele era uma figura de um Deus, o Deus Ra. O Deus Sol era o Deus Ra, e ele era filho desse Deus, ou seja, um semideus estava surgindo ali.
E aí Deus tenta demonstrar para Moisés, que ali conhecia a cultura, e demonstrar o quê? Eu sou o Deus dos deuses, eu sou o Senhor dos senhores, eu sou o que sou e faço o que sou e acabou. Não importa quem vem e quem fale, eu sou Deus na essência. Essência. Quando nós formos falar de trindade, nós vamos falar de essência. Essência e substância. Deus é a substância, Deus é a essência, ele demonstra a sua essência. Eu sou o que sou e acabou. Romanos 1:20. Romanos 1:20. É interessante que essa ideia é uma ideia meio filosófica, né? As coisas que estão invisíveis foram as que geriram as que estão hoje visíveis e palpáveis. Filosoficamente, Paulo enfrenta um grande problema ao descrever isso de uma forma simplificada, porque a grande ideia filosófica é que existe um grande motor criador, né? E o platonismo sempre apresenta o mundo das ideias, o mundo que sempre tem a ideia palpável antes. E aí, o que acontece dentro desse princípio filosófico é que essa força que gera, que tem o seu princípio no mundo das ideias, o que vivemos e o que temos não é plenamente real e sincero, né? É apenas uma réplica, uma cópia daquilo que já existe. E aí é o grande problema que Paulo começa a trabalhar dentro desse princípio gnóstico, mostrando esse conhecimento, mas um conhecimento voltado para a criação de Deus, e não para a criação filosófica, e não para as ideias platônicas ou aristotélicas. Não existe essa figura. Paulo sai dessa imagem, dessa criação, e aponta para a criação de Deus. Se hoje existe a cadeira, se hoje existe o computador, se hoje existe o livro, se hoje existe o carro, é porque isso já estava o quê? Determinado a ser criado e gerado. Se Deus é onisciente, onipotente, ele está em todos os lugares, ele é a ciência em todo o seu contexto, isso já estava pré-determinado por Deus. E aí vem o conhecimento, e aí sabemos quem somos e por que somos assim. Atributos que nos comunicamos com Deus de uma maneira que sentimos Deus. Por isso que eu, na hora da espiritualidade lá, eu falei para vocês, né? A espiritualidade ela não está pautada apenas no momento do culto, no momento que ali batemos palmas, no momento que ali nos alegramos, choramos, sentimos, não. No momento em que nós sentimos e temos a convicção concreta de que nos relacionamos com Deus, em todos os aspectos. Até no aspecto que o Canela de Fogo lá, que foi citado, batia na esposa. Por quê, né? Por que a agressão acontece? Por que há esse motivo? O início da aula que houve a discussão sobre a pena de morte. Vamos olhar para o texto bíblico. Aí alguém vai falar assim, mas o texto bíblico fala olho por olho, dente por dente. E aí, ele me feriu, eu tenho que ferir ele. Ele matou meu irmão, eu mato o irmão dele. Mas isso é revelação de Deus? Sim ou não? A lei que foi propriamente dita por quem, né? Pelos homens, né? O aspecto da lei, olha que interessante, o aspecto da lei é um aspecto moral. Quando Jesus pega, a gente até fala dessa forma, que Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 mandamentos, é o aspecto moral. E o aspecto o quê? Cultual, né? De culto racional, de oferecer sacrifício, identificar Deus. Quando Jesus, em Mateus 6:9,
Ele chama os seus discípulos e fala assim, olha, quando vocês forem orar, orem assim. Aí ele começa a oração lá. Pai nosso que estais no céu. O grande objeto da oração é o reconhecimento. Primeiro ponto, o reconhecer Deus. O reconhecer o Criador. O grande propósito, reconhecer vem antes de adorar. Porque como eu posso adorar aquilo que eu não reconheço? E as pessoas invertem, né? Vamos adorar. Mas adorar quem? O mundo ele gira em torno de perguntas, né? Adorar quem e para quê? Vamos reconhecer a Deus primeiro para adorá-lo. E aí ele começa essa leitura e sim, como que eu vou adorar aquilo que eu não conheço? E aí hoje as pessoas vivem com uma venda, né? De uma maneira geral. Não digo a igreja, mas eu falo as pessoas no modo geral. Vive com essa venda, até que o pastor João colocou, que as pessoas, por causa do conhecimento, têm se tornado cegas. E aí acabam rejeitando a Deus. Não conhecem a Deus, não aceitam a ideia de Deus. E aí é o grande problema. E aí ele começa dentro da lei, o que começa a lei a descrever em Êxodo? Lembra? É um chamado. É uma chamada. Ei, vocês me adorarão, não farão imagens, não cultuarão outros deuses, estarão perante mim, eu estarei perante vocês. Eu sou Deus que se relaciona com vocês. Aspecto moral, de relação com Deus. Aí entra o aspecto moral em relação com o outro. E aí Jesus fala o quê no segundo tópico? Ele fala, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí vem a resposta da pena de morte lá, né? Será que ficou clara a resposta? Eu vou votar sim pela pena de morte, mas será que eu quero me inserir na pena de morte? Será que eu vou ser participante disso também se eu cometer um delito? E vou falar assim, agora você pode me matar porque eu cometi um delito. Aí analisando o contexto de Deus, eu consigo responder as perguntas. Analisando o Evangelho, eu consigo responder aquilo que Jesus tentava demonstrar. Por isso que a proposta teológica perante a sociedade, perante a pós-modernidade, é justamente isso, mostrar os caminhos que leve à reumanização numa mensagem evangélica que promova Deus nas vidas. Que Deus seja promovido, e não o homem na sua essência. Atos 14, 17, por favor. Falar de teontologia não é apenas ficar falando Deus, 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 mas em todo um aspecto teológico, sistemático, dogmático também, você expressa o quê? O que acontece aqui é um elemento chamado graça comum. Aí você vê a manifestação de Deus na sua criação. Ainda mais aquele que se diz tolo em seu coração que Deus não existe, como nós falamos, e se justificam ateus, que eu discordo plenamente, que não existe a consciência do ateu. Ele pode se justificar como é, mas não existe isso, porque a graça de Deus o envolve a todo instante. O sol que brilha na minha casa, brilha na casa dele. A chuva que cai na minha lavoura, cai na lavoura dele. Entendeu? E Deus o rejeita por isso? Sim ou não? Deus não pode rejeitar a sua criação, porque Ele é Deus. Ele é infinito, Ele é soberano. Ele não rejeita a sua criação. A criação que rejeita a Deus. Por mais que o homem diga não, tudo bem que se acontecer os imprevistos da vida, as intempéries da vida, é consequência das suas escolhas. Das escolhas que ele faz e não que Deus fez por ele. A escolha que Deus fez por ele, vamos aqui espiritualizar agora, foi a cruz. A anunciação do reino em Cristo Jesus. Aí sim, essa foi a escolha que Deus fez. O retorno, voltem. Isso quer dizer. Salmo, número 19, 1 e 2. Pode falar, pastor. Aham. Aham.
Aham. Então, a gente sabe, interpreta bem, mas muitos, quando vê isso, assim, fica confuso, né? Perecem, né? Por exemplo, a gente acredita que nós somos escolhidos segundo a presciência, né? O poder de saber antes. Né? Deus sabe quem que realmente é de Deus, quem que é de Deus, né? Mas se a pessoa não analisar bem, Romanos, aí ela fica bem perdida, né? Achar que Deus fez realmente uns para ser salvo, outros para, né? Para ser, Nós estamos falando para ser condenado. Olha lá. Aí entra. Declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Repita o texto. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, outra noite. Ok. Os céus declaram Deus e a criação declara Deus. O firmamento anuncia Deus. A sua obra geradora. Lembra no início que nós falamos do caos? O caos que é promovido ali? E aí Deus se manifesta em Gênesis 1:1. Manifestou-se Deus e aí trouxe o quê? A ordem, aquilo que foi estabelecido como harmonia. E as coisas foram geradas. E aí João descreve a sua existência antes da existência, a sua aparição antes da existência de tudo. Ou seja, Deus ele é pré-existente, ele está para além do nosso conteúdo e do nosso conhecimento. Como eu posso entender e justificar isso? Se Deus está para além da nossa figura lá. E aí eu faço um questionamento aqui, ó. Quais são as qualidades morais que eu posso identificar em Deus que eu me relaciono com ela? Vou trabalhar o aspecto moral, né? O que é moral, na verdade, né? O que é moral? Ah. Tá. O caráter é. Aham. Sim. Aí agora. E no outro sentido, a moral é o quê? No nosso contexto. Vamos lá, melhorar a pergunta. O que é moral hoje, né? Existe. Existe. Aí eu faço a leitura do que é ser ímpio, né? Se as pessoas que não conhecem a Deus são realmente ímpios ou apenas não conhecem a Deus. Porque o ímpio é aquele que promove a impiedade e rejeita Deus a todo instante, né? Então, essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta. O rejeitar a Deus promove isso. E a impiedade, ela gera o quê? Ela gera o conflito com o outro, a destruição do outro. Agora, existem pessoas que não estão na igreja, mas que têm um princípio moral muito grande, até com mais valor, e aí... Sim, seus procedimentos. Não. Vamos dizer que sejam gentios, né? Não é porque eles não estão na igreja, inseridos na igreja, que eles não têm uma moral, aquele senso de que Deus existe, a sua criação. Sim. A imoralidade, ela se torna um tanto quanto cultural e do mesmo processo a ética, né? As duas coisas são totalmente opostas, mas se unem em um processo só, a ética e a moral. A ética e a moral não é uma coisa só. Aquilo que pode ser moral para mim, pode não ser moral para o senhor. Aquilo que é ético para mim, tem que ser ético para o senhor, porque vivemos em uma mesma sociedade. O aspecto cultural entra em cena. Ficou vago isso? Ficou vago? Então, porque a ética vem de uma ideia do ethos, né? Casa, habitação.
E se vivemos em uma mesma sociedade, temos um mesmo princípio ético. E o atributo comunicável de Deus me permite me relacionar com isso. Eu viver as mesmas participações na minha sociedade que vocês. Agora, o princípio moral, ele pode ser relativo. Aí entra o relativismo, né? Para mim pode ser, para você pode não ser. E aí entra o quê? A grande ideia de entender a moral de Deus. Como cristão, eu tenho que sempre identificar a moral em Deus. E viver isso. Atuar nisso. Agir dessa forma. E não é diferente. Jesus, quando subiu ao Monte das Oliveiras, ele buscava na sua oração o quê? A vontade do Pai. Buscava identificar qual era o desejo do Pai. Jesus nos ensinava o quê? Olha, vamos buscar a vontade do Criador, vamos nos voltar a Deus. Quando eu quero estudar o ser, a teonto, né? Quero estudar o ser da divindade, o ser de Deus, não é só a pergunta quem é Deus, por que Deus existe, o que faz Deus ser Deus. Não, é entender qual é a vontade dele também. É entender o que acontece. Também, sim. Mas aí vamos lá, o caráter de Deus expressa o quê? Ok. Aí, isso, não, é legal. Aham. Há um atributo de Deus, né? Sim. Sim. Claro, eu não sou espírito. Sim. E aí, entendendo o caráter de Deus, eu tenho que entender o que dele? A vontade dele para a minha vida. A minha relação da minha vida. Não somos comunidades separadas. Não é porque uma comunidade é lá da Nova Aliança, o outro é das Missões, o outro é presbiteriano, o outro é batista, e aí aquele questionamento que a senhora fez, que é interessante, não é irrelevante, eu tenho que entender aqui, ó, propósito, moral, caráter de Deus, e aí vamos dizer aqui, né, todo mundo gosta de falar, né, do céu, a salvação, a justificação. Sim, concordo. E aqui, ó, o início, a nossa existência como criatura, e aí a ruptura que existiu, né? Como descreve o texto, fomos destituídos dessa glória. Fomos destituídos dessa glória. Só que chega um ponto marco na nossa história, que aí Cristo se manifesta anunciando o quê? O reino de Deus, o Basilei, Tom Teou, manifestando o seu reino, seu caráter, sua justiça. E aí a senhora falou um negócio interessante, a justiça de Deus, para nós ela tem que promover uma ação, mas a nossa justiça não promove a mesma justiça de Deus. Porque a minha justiça como homem, ela é o quê? Ela não vale nada, eu quero ver o mal do outro que pereça, e eu quero estar bem. Mas quando eu falo do reino de Deus e trabalho o seu aspecto moral, demonstrando Deus, eu tenho que entender, dentro dessa leitura, que eu faço a leitura, dentro desse princípio aí, que uma vez salvo aqui, ó, em Cristo, eu sou salvo para sempre, se eu permanecer nesse aspecto moral. Nesse aspecto moral. Se houver uma ruptura aqui, ó, se tiver uma lacuna aqui, o projeto de Deus mudou? A justiça de Deus mudou para a minha vida? Não. Mas olha lá, ó, eu volto, eu tenho que voltar. Como eu posso dizer que Deus não existe e apenas abandoná-lo no léu? Não. Quando eu trabalho esse aspecto da natureza do reino em Deus, manifestando o seu poder e justiça, eu tenho que promover esse reino aqui, não é nos céus. Uma vez um obreiro disse para mim assim, falou, ó, esse negócio de reino aí está por fora, justiça de Deus está por fora, porque somos pecadores.
Nós não temos essa consciência e esse poder, não. Então não existe isso. Eu falei, como assim? Ele falou, não, nós nunca vamos ser santos aqui. Eu falei, ué, mas de que forma você trabalha isso, né? Eu nunca vou ser santo assim como? Aqui como? Ué, nós somos pecadores. Eu falei, tudo bem, mas a justificação do aspecto moral de Deus, a justiça de Deus promoveu o que em mim? O direito legal de estar diante de Deus. A partir do momento que eu fui justificado pelo seu filho, fui justificado pelo seu sangue, as culpas que tinham no início da minha existência, que foi destituído por causa do pecado original, eu retorno isso e me torno o quê? Participante da salvação. Me torno justificado pelo aspecto moral de Deus. Pelo atributo desse aspecto. Se a justiça de Deus, ela promove isso, é isso que me torna ser cristão. É isso que me torna ser humano. É isso que me retorna a minha existência para com Deus. Ok? É isso, pastor? Entendeu dessa forma? Esse aspecto moral? A justiça de Deus? Ah, sim. Agora, você pegar e falar, você pegar e promover a santidade de Deus, a santidade de Deus, ela pode ser alcançada pelo homem? Por exemplo, uma pessoa que não tem moral, ele não é uma pessoa santa. Aham. Aham. Uma pessoa injusta, uma pessoa, né? Só que eu não posso fazer uma leitura equivocada disso, né? Eu estou falando assim, que eu entendo que é moral. Sim. Sabe por que eu falo assim, é complicado a gente fazer, às vezes, uma leitura equivocada disso? Porque, às vezes, o meu senso de justiça e de santidade, ela identifica no outro que ele não está apto. E aí entra um atributo que Deus manifesta a sua graça, a misericórdia, a sua infinitude, o seu perdão. E isso é um atributo que nós praticamos e somos participantes do mesmo. Se nós nos relacionarmos dessa figura de linguagem, nós sempre vamos condenar o outro, sempre vamos dizer não ao outro. E aí é interessante fazer uma releitura disso. Porque se eu sou justificado por esse sangue, sou alcançado por esse atributo da justificação que Deus nos concedeu através da cruz, através da anunciação do seu reino, então, obviamente, eu tenho que... Se a moral está ligada a valores, Aham. Sim. Uma vez justificado, por que eu vou me condenar? Eu tenho que entender isso. Se a Bíblia é um processo, amigo, é um processo. Teologicamente, santificação trabalha em um processo, né? A partir do momento que eu me torno justificado por Deus, porque... Aham. Sim. Se você foi justificado, você foi santificado. Não há culpa sobre você. Que não... Agora, eu fui santificado, não fui justificado, eu sou santo agora totalmente. Eu não tenho nenhuma pecado, nem coisa. Agora eu preciso do poder da santificação para me purificar. Mas eu sou totalmente santo agora. Eu não tenho culpa, não estou em pecado, estou totalmente santo. Nesse sentido é uma condição. Uma condição não é um processo. Agora ela é um processo porque ela vai me purificando, mudando A todo instante. A todo instante. A consciência, né? Do erro. É justamente isso. E aí vem a pergunta, né, de novo. O que é pecado? Pecado é a transgressão da moral. Ir contra a moral de Deus. A lei moral. Aí eu volto, entendeu? Aí eu me choco. Por isso que eu me torno santo e vivo no processo. Por isso que é o processo. Todos os dias eu luto contra
os meus anseios, as minhas concupiscências, os meus desejos desenfreados. E aí onde o atributo da moral de Deus atinge o meu. E aí se choca. Porque se eles se chocam, é porque precisa mudar alguma coisa. Aí é um negócio meio pastoral, né? Vamos lá. Gênesis 12:1 diz lá o quê? Ora, o Senhor disse a Abrão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Há uma chamada, há um objetivo, há um propósito. E aí você pega, nós falamos isso no início, mas de uma outra figura, aí você pega o propósito dessa chamada e o objetivo disso. Quando Deus se auto-manifesta a Abrão, e ele se manifesta de uma maneira muito interessante, trazendo essa proposta dentro de uma teologia integral, é trazer uma integralidade aos outros povos. E aí há uma condição muito legal nisso, porque ele diz assim, e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Porém, tu serás uma bênção. Há uma condição. Eu não me relaciono com Deus apenas por me relacionar. Existe sempre uma condição. Não uma condição imposta, mas eu tenho que ser bênção para o outro. Eu tenho que falar de Deus por outro. Por isso que Martinho Lutero e Calvino, quando descreve lá em Hindenburg, lá das teses, eles falam que sempre é um privilégio falar sobre Deus. A teontologia é um privilégio ser estudada. A teontologia deveria ser ensinada para o novo convertido, dentro das nossas igrejas. Nós, às vezes, nos preocupamos em ensinar valores nossos, que achamos que é valores, e esquecemos do maior valor. Ser tu uma bênção para o outro. Ser tu caminho de escape para o outro. E aí Moisés, quando o Senhor se descreve, eu sou o que sou, a sua autorrevelação, onde Deus começa a anunciar, é interessante que Deus se revela aqui, faz um propósito, mas ele se anuncia aqui. Ele se anuncia em Moisés, eu sou o que sou. E esse poder, essa manifestação acontece porque ele se autorrevelou. E aí fica a grande pergunta que o amigo fez aqui, o Marcos. Né? Carlos, eu estou com o Marcos, eu vejo você, Marcos. E o que é estar diante do erro e ser justificado, o que é ser santificado, o que é ser justificado, como gera esse processo perante Deus? O grande problema é que às vezes nós queremos nos justificar para Deus de uma coisa que já fomos justificados pela sua graça. Pela sua graça. E aí, olhando aqui, ó, o grande objetivo de você estar aqui, de nós estarmos aqui hoje, é fazer o quê? A gestão dessas ideias e anunciar realmente Deus. Anunciar uma teontologia que realmente faça a diferença hoje em uma sociedade pós-moderna que vive um certo cinismo e um certo relativismo e um certo capitalismo. Onde o que tem mais valor não é a figura de Deus, mas a figura de quem pode mais, de quem compra mais, de quem tem mais posse. As pessoas identificam bênção de Deus com posse material. E na verdade não é isso. As bênçãos e as riquezas que Deus sempre quis demonstrar à sua humanidade, Paulo teve a menção disso daí. Você fizer uma leitura de Paulo, quando ele chega para Deus e fala, olha, eu preciso ser curado. E aí Deus fala para Paulo o quê? O que o Senhor diz para Paulo? A minha graça lhe basta. Lhe basta isso daí. Ou seja, existe um monte, né? Para descrever, né? Teve até... Tem até pessoas que falam que o diabo vinha publicamente esbofetear Paulo.
Não. É. Na verdade, assim, olha só, já que falou na graça aqui, e aí entrou nesse tópico aí, por que pessoas morrem do coração, né? Vamos lá. Dá. Porque ele se alimenta corretamente? Não. E aí eu culpo a Deus pela enfermidade. E aí Paulo, ninguém sabe qual era o espinho da carne de Paulo. Ninguém consegue entender isso daí. Agora, o que as pessoas têm que entender é essa graça. A graça. É a posse de Deus, né? O que acontece, pastor, é assim, ó. Quando Paulo se manifesta a Deus, e aí Deus fala assim, a minha graça te basta, no sentido pleno, ele está dizendo assim, ei, você tem posse do mais precioso, que sou eu. Que seja enfermidade, que valor tem isso? Que seja o olho que vê igual vaca, que valor tem isso? Que seja o diabo que esbofeteava, que valor tem isso? Se você tem posse do mais precioso que é Deus. Sim. Aí... E já foi, né? Então a gente sempre tem que pensar assim, dentro da teontologia, sempre tentar investigar esse ser de Deus, mas não para justificar a nossa não existência como cristão, como alguém que não se relaciona com Deus, mas tentar buscar dentro de uma teologia séria, dentro de uma busca séria, que Deus existe e há o seu valor como Criador. O homem ele tem que entender essa relação que existe. Se temos um Criador e se relacionamos com Ele, somos seres totalmente espirituais e não espiritualizados. Somos seres que têm a ideia do místico e não do misticismo. Não praticamos o culto ao misticismo, mas buscamos entender o mistério de Deus. E Deus é um mistério. Estudando teontologia, nós vamos entender que Deus se manifesta de uma maneira que é mistério. Ninguém pode dizer Deus age assim ou faz assim. Ninguém pode determinar que Deus faça isso ou faça aquilo. Ele faz se ele quiser, na hora que ele quiser, do jeito que ele quiser e se ele quiser. Porque ele é... Eu sou o que sou. Acabou. E aí, para que nós encerramos aqui hoje, na terceira aula nós vamos falar mais sobre esses atributos e alguns valores que se relacionam a Deus. E eu queria muito que vocês repensassem hoje sobre a teonto, mas analisassem a teonto de uma maneira diferenciada. Eu quero ver se eu consigo postar a outra aula antes. A outra aula vai ser quinta-feira, né? Na quinta, né? Isso. Se até na terça-feira eu já posto a outra aula já toda, para que vocês possam acompanhar também o raciocínio. Eu vou mandar essa. Tá, essa aqui eu anotei. Eu vou mandar essa e a outra, quero ver se eu mando até na terça-feira que vem, para que a gente possa trabalhar junto esse aspecto aqui da teonto, tá? Então, obrigado aí pela compreensão aí de vocês, a atenção, e até a próxima aula, que será sobre a teontologia também, aula número 3. Obrigado.